Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 17 de dezembro de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui da cidade de Curitiba. Demais estudos da casa e também outros estudos já realizados da Revista Espírita podem ser encontrados em nosso site, acessando www.obreirosdosenhor.org.br. De antemão, informamos aos nossos estudantes, aos nossos colegas que estudam conosco e aqueles também que acompanham futuramente através do canal do YouTube, que nas próximas 2 semanas não haverão estudos. Já estamos no final de ano e vamos fazer aí um recesso aí de pré-natal e de pré-ano novo. Então, nas próximas 2 semanas não haverá o estudo. Nós estamos estudando, então, o ano de 1860 e já estamos no estudo de número 74. Hoje nós vamos iniciar um novo tema que vem tratar sobre as dissertações espíritas, recebidas ou lidas na sociedade por diversos médiuns. Convido o Pereira a dar início para nós na leitura de hoje. Pode ser, Pereira? Acho que o Pereira caiu. O Pereira está com problema de internet aí. Então, podemos começar com você, Sônia? Pode sim. Então, boa tarde a todos. Então, vamos ver as dissertações espíritas. Entrada de um culpado no mundo dos espíritos. Médium, Senhora Costel. Vou contar-te o que sofri quando morri. Retido no corpo por laços materiais, meu espírito teve grande dificuldade para se desprender, o que foi uma primeira e grande angústia. A vida, que havia deixado aos 24 anos, era ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Procurava meu corpo e estava admirado e apavorado de me ver perdido em meio a essa multidão de sombras. Por fim, a consciência de meu estado e a revelação das faltas que havia cometido em todas as minhas encarnações me feriram de repente. Uma luz implacável iluminou os mais secretos recônditos de minha alma, que se sentiu nua e tomada de acabrunhante vergonha. Eu buscava escapar, interessando-me por objetos novos, no entanto, conhecidos, que me cercavam. Os espíritos radiosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade à qual eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas em triste desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam à minha volta e sobre a terra a qual eu estava preso. Via os humanos se movimentando e lhes invejava a ignorância. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas invadia-me ao mesmo tempo. Como que arrastado por uma força irresistível, buscando fugir a essa dor apunhalante, eu transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante o dilaceramento de minha consciência, nem o pavor que me causava a revelação da eternidade. Um mortal pode pressentir as torturas materiais pelos arrepios da carne. Mas as vossas frágeis dores, suavizadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, jamais vos poderão dar a compreender as angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Passei um tempo, cuja duração não posso apreciar, invejando os eleitos, dos quais entrevia o esplendor, detestando os espíritos maus que me perseguiam com as suas zombarias, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passando de um profundo abatimento a uma revolta insensata. Por fim, me acalmaste. Escutei os ensinos que te davam teus guias.
A verdade me penetrou e eu orei. Deus me ouviu. Revelou-se a mim por sua clemência, como se havia revelado pela sua justiça. No véu. Nossa, de arrepiar esse texto, hein? Profundo, né? Nossa, muito real, assim, né? Parece que a gente está vivendo, provavelmente nós passamos já por isso, né? Quantas vezes, né? Ah, sim, né? E vem bem naquela explicação que nós sempre damos, né? Da questão de quando você desencarna, você passa por aquele momento de confusão, e a depender do teu apego material, você fica ali nas sombras mesmo, né? Você fica ali olhando e eu achei interessante o que ela falou aqui, um slide anterior, que ela falou que invejava, se eu não me engano, ele invejava os ignorantes, né? Por quê? Penso eu. Porque o ignorante, ele não tem noção do que ainda é o certo, do que ainda é o correto. É isso que a gente sempre bate Sim, no estudo. o ignorante não sofre. Não, eu acho que é porque o ignorante não sofre, né? Uhum. Mas a hora que passar por lá do plano espiritual, vem alguma coisa, sempre vem. Porque ele ficou, a gente vê que ele ali, quando ele estava em vida, né, ainda no corpo físico, é possível que ele também estivesse como ignorante. Não dá para saber, né? Ignorava as coisas, ignorar na verdade, né, não tem o É, eu, conhecimento ali, né? exato. Eu tirei duas interpretações dessa, né? Porque ele, quando ele olhava lá para os humanos, que ele diz aqui, não, via os humanos se movimentando e lhes invejava a ignorância. Talvez poderia ser a ignorância do que estava por vir, né? Não, tô aqui na minha jogatina, na minha bebida, na minha, né? Tô ignorando o que vem por vir, nossa, veja. Ou pelo fato das pessoas que ele observar ainda não ter esse conhecimento de que existe uma reencarnação, existe um plano espiritual, do qual você vai ter que arcar com as suas consequências, né? E a gente bate também naquele ponto lá de que quando mais é dado, mais é cobrado, né? Então, para nós, Pois é, Nela, mas se você for ver ali, você veja que ele deve ser um espírito mediano, né? uhum, Ele teve uma noção das vidas passadas. Ele uhum, percebeu que ele já tinha vivido essa situação em outras vezes, né? uhum, Outras vezes. Então, a ignorância é só aparente, no meu entender. Porque sim, nós já passamos por todas essas coisas e, na verdade, qual de nós que não teve alguma mínima orientação na questão religiosa? Todas as religiões dizem que existe o pós-vida, né? Seja de uma forma ou de outra, mas sempre é dito isso, né? Então, eu acho que dizer que seja ignorante como um indígena, por exemplo, lá na mata, que nunca ouviu falar de nada, eu acho que não, né? Porque eram pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que ele fazia quando ele estava encarnado, andando, passeando, se divertindo, como ele fazia, ignorando, né? Até de uma forma voluntária, digamos assim, né? As pessoas normalmente ignoram de forma voluntária as questões espirituais. Dizem, isso aí é bobagem, isso é coisa dos crentes só, desse uhum. pessoal místico, desse pessoal. E ainda acham que esses é que são ignorantes, né? É, É por isso que nós temos que diferenciar bem a ignorância do espírito encarnado no corpo físico, porque daí ela está restringida a algumas informações, né? Porque daí ele está, por exemplo, não consegue algumas informações pela própria experiência encarnatória, do que a ignorância espiritual como um todo, né? Que a Sônia falou. Porque a doutrina espírita, os espíritos dizem que quando o espírito nasce, ele nasce simples e ignorante. Aí sim, porque quando aí ele vai aprendendo, de acordo com a experiência dele, e vai adquirindo experiência e vai decidindo. Mas quem a Sônia falou, eu concordo, porque se o espírito já vivenciou várias experiências, é improvável que, como espírito, no mundo espiritual, ele não tinha conhecimento disso, né? Sim, e está Porque vivendo numa civilização, né? Não está lá no é, meio da mata, né? Então, é, mesmo nessa encarnação, ele teve acesso, né? A maioria de nós, mesmo vivendo no mundo materialista, tem acesso a esse conhecimento. Só que você vê e despreza, né? E aí porque fica na ignorância, no sentido de que não dá importância, né, para essas coisas. Né? é por isso que muitas pessoas, às vezes,
equivocadamente, às vezes não querem aprender, né? Por exemplo, quando eu estou falando da doutrina espírita, quando eu começo a falar, muitas pessoas se afastam de tudo, porque aí vai cair o véu da ignorância, né? Você não pode Sim, dizer mais que não sabe, que alguém sim, falou. sim, mas pensa, você acha que isso é justificativa Claro que perante não. a própria consciência? Claro que não. Não, não, Vai não. pesar da mesma forma, Vai pela mesma porque forma, a exato. pessoa já teve um vislumbre do que é aquilo, por quê? Porque ela já, no fundo, ela sabe o que é. E aí ela prefere, não, então eu nem vou entrar nisso para fingir que eu sou ignorante. Na É isso. verdade, é isso, mas não é. E por isso ele fala dos ignorantes, porque pode ser que um espírito, e claro que nem nós mesmos, nós, quando começamos a estudar, vai se aprofundando, estudando, nós somos ignorantes de muitas coisas, mas conforme nós vamos aprendendo, nós não podemos justificar nossas falhas, nossos erros, pela ignorância, porque nós sabíamos já, nós às vezes praticamos alguns atos equivocados, errados, mas alegar ignorância está longe, porque pô, você sabia, né? A consequência é maior na consciência, que a Sônia falou, né? A consciência vai pesar para, puxa, mas eu sabia, mesmo assim, eu fiz aquilo pelo instinto que a pessoa Sim, tem do mal, né? até porque é dito, né, no Livro dos Espíritos que o bem, o mal, o certo e o errado está na nossa consciência, foi escrito, né, por Deus ali. Então, enquanto você está ainda numa fase inicial, isso não, a tua consciência não te cobra mesmo, porque você ainda está testando, ainda está, né? Agora, nós, a maioria, grandíssima maioria de nós, né, já vivemos com inúmeras vidas. Né? Então, alegar ignorância é só assim enquanto está encarnado. Por isso que eu acho que ele botou assim de uma forma irônica até, né? Que ele invejava porque naquele momento encarnado as pessoas estavam felizes ali. Ah, só quer curtir a vida, só quer aproveitar, estavam em momentos felizes. E ele mesmo deve ter passado por isso nessa última encarnação dele, né? E aí ele sentiu saudade daquela época, né? Inveja, digamos assim, porque na hora que passa o plano espiritual não tem mais isso, né? Aí cai toda a encenação, né? Mais Eu cedo, acho que isso é forte, isso. forte, claro, que mais cedo ou mais tarde isso vai pesar, e aí a gente vai relembrar, né? Relembrar da vez da conversa com alguém que falou. E esse é um argumento que a gente usa muito forte, inclusive quando a gente quer conversar, quando a gente quer esclarecer os amigos espirituais, né? Porque fazer voltar ele na consciência para saber que ele sabia disso, que, né, que a vida ele alega exatamente essa ignorância, né? A gente percebe isso nos próprios grupos de desobsessão, né? E a gente cai bem em cima disso para ele. Falou, poxa, tá vendo? Você sabia. Alguém te explicou para você. E eles não querem dizer que não sabia. É muito comum isso, né? A Sônia sabe disso, que ela estava no grupo de único, é muito comum alegar essa ignorância, vamos dizer assim, né? Bem profundo mesmo esse estudo. Porque o que é mal e o que é o bem, que aí você pode alegar, né? Fala, puxa, mas é o limite do que é um, que é outro, depende de algumas coisas complexas. Você pode alegar que não sabia exatamente se aquilo era mal ou bem, mas nós estamos falando de coisa muito mais filosófica, muito maiores, mas nos cotidianos do dia a dia, não tem como você alegar isso, né? Certo. Agora com as explicações da Sônia, eu entendi, concordo com o ponto de vista, porque na atual evolução que nós estamos, e vamos ali considerar que o espírito, ali o Novel, né, estava falando ali de seus pares, o mínimo que a gente sabe, né, já é o suficiente para que a gente não acarrete tanta culpa no plano espiritual, né? É o mínimo. Qual que é o mínimo? Não matar, não, né? Então, o mínimo que a gente já saiba, né? Já vem aí desde da época lá de 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás. Então, o que a gente vai aprendendo aí no Espiritismo, que vai nos dando condições é de evoluir mais rápido, né? Não é de decair, mas sim de evoluir. Eu não estudei Espiritismo nessa religião, nessa reencarnação, mas também fiz o bem, fiz a caridade e tal, pronto, está resolvido. Eu nunca ouvi falar e nem aceitei a comunicação de espíritos. Isso vai me trazer uma dívida? Não vai te trazer uma dívida desde que você tenha feito caridade, tá, né, a bondade e tudo mais. Agora, né, ou então os conhecimentos espíritas eles nos ajudam a acelerar a marcha, né? Mas a falta deles, desde que eu pregue ali tudo que Jesus nos mostrou, que era o amor e a caridade, eu mesmo assim, né, vou ter meus reconhecimentos lá no plano espiritual.
E uma das partes que eu achei, e é o que acalenta aí, nos acalenta, é o finalzinho ali do texto, que ele diz assim, ó, a verdade me penetrou e eu orei. Deus me ouviu, revelou-se a mim por sua clemência, como se havia revelado pela sua justiça. Que é aquilo que a gente sempre fala, né? Que não é uma condição permanente, mas que quando você faz a oração, você se arrepende, lógico que Deus vai te dar o amparo para que você sofra a mudança e te resgate, inclusive, daquela condição que você está, porque, como ela falava, estava nas sombras e tudo mais. Quem assistiu lá o filme de André Luiz lembra dele lá no umbral e tudo mais, e quando ele entendeu o propósito, se arrependeu, ele foi retirado de lá. Então, traz bem essa afirmação daquilo que a gente sempre fala nos estudos, né? E até pelo fato que aqui não comenta nada se foi retirado dali ou não, mas isso também é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Sempre troca ideias em relação a locais no plano espiritual, né? Na verdade, é um estado de espírito, né? Então, vê que a hora que ele ouviu os ensinamentos ali, as conversas do Kardec, né? Aqueles ensinamentos todos que eles estavam ali trocando ideias e tal, aquilo foi penetrando nele e dá um entendimento, puxa, se existe um Deus de justiça, também existe uma esperança, né? Existe um Deus de amor. E só esse fato, essa compreensão, já deu um alívio para ele, né? Eu entendi assim, que... É o despertar consciencial, né? Desperta quando você fala, puxa vida. Sim, e se existe um Deus todo-poderoso, né, que tem essa justiça de te fazer perceber as faltas que você fez, as inconsequências todas, né? Claro que também vai, né? E como ele ouviu, claro, aqueles ensinamentos de que não era para sempre, né? Então tudo isso já acalmou o coração dele, né? Só essa percepção, não precisou ouvir espíritos, outros carregar ele para outro lugar. Aquilo fez ele já ficar se sentindo tranquilo, né? Porque sabia que não era para sempre e que Deus também é amoroso, né? Ao mesmo tempo de ter essa clemência, né? Que ele fala ali, né? Esse é o estrago de alguns conceitos aí do inferno eterno, né? Que a pessoa vai para o inferno e às vezes o espírito ele desencarna e fica com essa ideia fixa. E aí pode ser legal até a ignorância nesse sentido, porque ele pode estar acreditando porque aquilo que foi ensinado por várias e várias encarnações nesse inferno. E aí tem essa ignorância, até que um dia vem se despertar, se vivenciar consciencial, aí sim cai a ignorância, né? Fala, poxa, isso aí não é verdade, né? Eu ainda tenho oportunidade, eu tenho aí que ele vem ver a grandeza da justiça divina, né? Que proporciona condições da pessoa se reerguer novamente. É a misericórdia, né, de Deus. Então é perfeito isso. Agora que realmente está lá, inclusive, quando a gente estuda o livro do Espírito, está ali que tem alguns espíritos que, devido a algumas suas crenças religiosas, acredita mesmo que está lá no inferno mesmo, por causa daquela condição que vem para ele, e está assim, né? E aí ele precisa disso, mas cedo ou mais tarde alcança ele, a consciência, que a Sônia falou, ele e está lá, está no estudo, quando a gente estuda o Espiritismo, que está gravado em cada um de nós, a consciência vai despertando o sentimento, aí ele fala, opa, mas por isso que ele fala que entrou, né, adentrou, né, putz, ele deu um despertar ali, está na hora, né? E você vê que interessante, ele comenta ali que as dores que a gente tem quando está encarnado não são nada perto dessa morais, angústia terrível quando você se encontra com a eternidade, né? Então, puxa, e agora, né? Estou aqui e vou ficar sofrendo assim para sempre, e olha como eu, né, não dei a mínima, achei que isso tudo não existia, e essa é a grande verdade, né, a grande realidade é o plano espiritual, e eu, por causa de um tempinho ali na Terra, abandonei tudo, fiquei lá, né, dando valor só para as coisas materiais, e agora estou aqui totalmente sem noção, né, fica lá perdido mesmo, né. E isso é também outro fato importante, que sempre na obra do Kardec repete, né, que esses espíritos têm percepção dos espíritos mais evoluídos e sentem inveja deles, né? Então, é interessante esse aspecto, né? Porque é isso que também faz, às vezes, eles terem inveja dos encarnados que estão tentando se melhorar, né?
Só estudar o livro O Céu e o Inferno, né? Que é uma obra que quase a gente não estuda, mas no Céu e o Inferno tem vários relatos lá de espíritos que eles relatam todos esses sofrimentos, esses momentos que eles ficavam lá para eles, que não verdade no inferno mesmo, né? Mas todos, com o tempo, reencontrado novamente, de um despertar de consciencial e reiniciam novos processos para revisando a sua recuperação, né? Seu retorno ao caminho do bem, né? É outra obra que cai bem nessa linha aí também, é que é o Céu e Inferno, porque os colegas, as pessoas que estão assistindo, aí vai ter vários relatos desses espíritos que sofrem, né? É bem interessante. A posição que o Pereira colocou ali é interessante da questão do inferno, né? Então, algumas pessoas aí que têm, vamos imaginar, pessoas comuns aí que não têm uma vida tão regrada, mas também não são uns malditos, né? Então, normalmente a gente já tem o conhecimento desde criança lá, porque querendo ou não, um pouco da religião meio que existe em todo mundo, né? Dependente da religião, da denominação. Então, meio que você sabe que existe um céu e um inferno. Desde criança a gente já sabe isso. Então, uma pessoa, né, que só tem o reconhecimento que existe um céu e um inferno, e aí a pessoa começa a tomar somente atitudes de maldade, né? Por exemplo, as assaltantes, né, que fazem latrocínio e tudo mais. Quando ele morre e ele acaba indo para o umbral, ele vai encarar que aquilo lá é o inferno mesmo. E aí, se ele tiver um pouquinho mais de conhecimento, eu lembro que tem uma passagem na Bíblia, eu só não sei aonde, que ele fala que eles viam, né? De um lado, ele via lá, estava ele mais um personagem, e ele via do outro lado de um abismo a pessoa que estava lá, e essa pessoa desejava que é o que estava lá no céu, né? Molhasse a ponta do dedo na água para refrescar ele do outro lado, alguma coisa assim, tipo, bem alegórico, né? É Lázaro, parece que conta essa história. É uma coisa, eu sei que é bem alegórico, assim, né? Não, acho que não. Eu vi, Lázaro é aquele que foi ressuscitado por Jesus. Não, é um espírito lá que... Não eu lembro lembro o nome dos personagens. Mas, não, era um que era rico, né? E tinha uma pessoa pobre que sempre ia pedir lá na casa dele e tal, e ele desprezava aquela pessoa. E aí, mesmo. quando ele morreu, ele então ficou nessa situação e via do outro lado do abismo, ele via Abraão, todos aqueles que eram da religião dele, né? Uhum. E daí ele queria passar para lá e Abraão falou: negativo, você fica aí, né? Exatamente. Mais ou menos assim. Então, vamos pensar assim, a pessoa que tem esse tipo de conhecimento, e aí ela faz todas as transgressões ali possíveis. Quando ela morre e ela cai lá no umbral, ele acha que ele está lá no inferno e que não tem como sair mais de lá. Né? A pessoa vai ficando, e que nem esse espírito aqui, ele escutou os guias que ele fala, né? Escutou as orientações dos mentores e começou a orar para pedir para sair. Agora, uma pessoa que já está lá, né? Achando que é o inferno e que lá é um abismo e não tem como sair, vai ficar, né? Vai ficando e se torna suscetível de vir outros poderes mais fortes, malignos, que nem a gente viu daquele espírito lá no estudo passado, que pode até convencer ele de que lá é o lugar dele e que tem que trabalhar para o mal a partir dali. Inclusive tem uma pergunta no livro dos espíritos, que o Kardec pergunta, porque tem alguns espíritos, quando indagado, ele fala que existe, que está numa pena eterna, que não tem, e fala que está no inferno mesmo. Aí os espíritos respondem, falam, não para eles é eterno, por que ele responde assim? Que para ele aquilo é eterno, mas não é eterno. Ela pode ser duradoura, longa, né? Pode ser muito longa, mas não é jamais eterna. Inclusive, depois das explicações, o Kardec explica que quando você passa por uma situação de uma doença de muito tempo, você acha que não é eterno, que não acaba mais, né? Que você aceita. Mas não é aí que está. E também, assim, só para esclarecer as pessoas que às vezes que nos assistem, a questão do umbral, né? Porque não existe uma região umbralina, existem regiões de sintonias onde que esse espírito sofre, mas não existe um local específico, né? Que não dá determinação que tem um lugar, não. Tem regiões, por qualquer lugar, coisa ali que se reúne esses espíritos nessa. Porque você vê que sintonia. Em Kardec não é citado nada de regiões. Regional, ali, você vê que ele fala assim, ele vê os espíritos de luz e vê os espíritos trevosos também. Ele vê os dois lados, e ele é um mediano, quer dizer, ele não é trevoso como esses que ficam lá tentando, né, como ele diz ali, me perseguem com suas zombarias. Ele não é espírito mal mesmo, né? É um mediano, só que
ele ignorou as questões espirituais, né? Ficou muito ligado na matéria. Essa é a grande maioria de nós hoje em dia, né? Então é isso que a gente tem que abrir o olho mesmo, né? E ele vê, ao mesmo tempo, ele vê os humanos, quer dizer, ele tem percepção visual, né, de tudo isso, ele não está assim no local, ele tem, tanto que tem uma hora ali que ele fala que ele vai por vários locais, assim, né, vai, acho que no slide anterior ali, É o né, anterior. Aham. ele tem liberdade, ele não está preso num local, né, diz ali, dias humanos não, mas acho que um pouco antes até. Aqui, ó. Como que arrastada por uma Ah, força irresistível, buscando fugir a essa dor apunhalante, eu transpunha as distâncias. Os Isso, elementos. ó, os elementos, ele atravessa tudo que for material, quer dizer, ele está aqui na crosta terrena, né? Ele atravessa a parede, ele atravessa tudo, né? E está vivenciando o que os encarnados estão passando e também vivencia os espíritos mais trevosos e os espíritos de luz, porque aqui na crosta os espíritos de luz também vêm para auxiliar e tal, né? Então ele tem uma visão de todas essas classes de espíritos, né? E, então ele não está assim confinado, estou num local. Não, você vê que ele vai para todos os lugares, né? Claro que Chega a ser um poema, né? Essa descrição que ele fez dele mesmo. exatamente, muito bom, fantástico. Vamos lá. Continuando, então, nas dissertações espíritas, temos o tema agora, Castigo do Egoísta. Gostaria de ler para nós, Pereira? Posso ler sim. Médium, senhora Costel. Nota. Peraí que faz uma nota antes aqui. O espírito que ditou as 3 comunicações seguintes é o de uma mulher que a médium conheceu em vida, de conduta e caráter que bem justificam os tormentos que ela sofre. Era dominada principalmente por um sentimento de extremo egoísmo e um personalismo que se reflete na última comunicação, por sua pretensão em querer que a médium se ocupe somente dela e por ela renuncie aos seus estudos ordinários. Então vamos lá, parte 1 aqui. Agora já é o espírito, né? Eis-me aqui, a infeliz Craíre. Que queres que te ensine? Tua resignação e tua esperança não passam de palavras para quem sabe que, inumeráveis como os seixos da praia, seus sofrimentos haverão de durar na sucessão interminável dos séculos. Então, e tinha noção, achava que era para sempre, né? Dizeis que pode suavizá-los. Que palavra vazia. Onde encontrar a coragem e a esperança para tanto? Procura, pois, cérebro limitado, compreender o que é um dia que jamais acaba. Então, deixa eu interromper. Ela está no sofrimento, está sendo auxiliada pela médium e ainda chama a médium de cérebro limitado, né? Você vê a arrogância que ela tem, né? As horas, é ali, né? É isso. As horas não se marcam, as estações não variam. É um pouquinho antes aqui. Ali, será um dia, um ano? Será um dia, desculpa. Aqui, mas deixa eu só fazer um comentário antes, né? Porque vamos imaginar, né? Que nem o espírito anterior ali no véu, que estava no local de sombras, ela fala, né? Então, local, vamos imaginar que fosse escuro o tempo todo. Você não tem noção de dia também, mesmo porque ali o espírito não vai ver sol, noite, não vai ver nada. Então, para ela, parece que é um dia contínuo, né? E aí, o que ela vem falar para a médium, né? Chama ela de cérebro limitado, né? Como que você vai compreender o que é um dia que jamais acaba? Porque para ela aquilo era contínuo, né? O tempo todo aquela escuridão. Continuar, Pedro. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui que eu pulei aqui. Será um dia, um ano, um século? Que sei eu? As horas não se marcam, as estações não variam. Foi bem que o Lero falou, né? Eterno e lento como a água que brota do rochedo. Esse dia execrado
esse dia maldito pesa sobre mim como um relicário de chumbo. Sofro. Nada vejo à minha volta, senão sombras silenciosas e indiferentes. Sofro. Entretanto, sei que acima desta miséria reina Deus, o Pai, o Senhor, aquele para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nisso. Quero implorar-lhe socorro. Debato-me e me arrasto como um estropiado. Que pena, um longo caminho. Tá sem áudio, Pereira. Não sei o que pode me atrair para ti. Talvez seja a salvação. Veja o pessimismo, né, do espírito. Até tinha noção, né, de que existia, né, uma força maior acima dele ali, quando ele fala que, entretanto, sei que acima desta miséria reina Deus, mas em nenhum momento ela diz uma palavra de otimismo, né? Ah, eu me arrasto, não consigo achar o que está. Eu quero implorar-lhe socorro. Mas implora então, né? Eu quero implorar, mas não, parece que não tem nenhuma atitude para tentar sair da situação que está. Porque para ela Deus é muito distante, né? E além de que ela, no fundo, embora ela não verbalize isso, ela se sente culpada, né? De ter desprezado Deus durante toda a encarnação, né? Então ela não se julga digna de se dirigir a Deus, né? Mas ela se sente atraída pela médium. E a gente sabe, né, que a mediunidade é como uma luz mesmo, que acaba, esses espíritos sofredores acabam sendo atraídos mesmo, né? Que não deixa de ser uma misericórdia de Deus também, né? O tema, não sei se o tema ele se refere daí à vida da pessoa enquanto ela estava reencarnada ou não, mas você vê o quanto ela manteve, né, a, esse modelo de vida dela, que ela queria que a médium fosse só dela, né? Ela continuava egoísta lá, ela queria que a médium largasse de tudo e ficasse ali só tentando ajudar ela. Então não mudou muito. Na parte 3 é que vai aparecer isso mais com ênfase mais maior. Então vamos terminar essa primeira parte aqui. Retiro-me de ti um pouco calma, um pouco renovada, como um velho triturado, tiritando de frio, tiritando de frio, reanimada por um raio de sol. Minha alma engelada aure uma vida nova, ao aproximar de ti, Caíre. Olha só. Claire, né? Claire. Velho. 2. Capítulo, parte 2. Minha desgraça cresce dia a dia, à medida que o conhecimento da eternidade se desenvolve em mim. Ó, miséria! Quanto vos maldigo, horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento, em que, desconhecendo toda a caridade, todo o devotamento, só pensava em meu bem-estar. Convencionalismo humano, sede maldito. Vãs preocupações dos interesses materiais. Sede malditos vós, que me haveis enseguecido e perdido. Se vê que ela coloca sempre a culpa em outros, né? Claro que ela renasceu provavelmente num ambiente onde todas as pessoas já eram assim, ela foi ensinada assim. Mas isso não significa que uma pessoa nessas condições não possa despertar para algo maior e perceber que tem que ser boa com os outros, né? Caridosa, etc, né? E isso ela não desenvolveu, né? Durante a vida, né? Sou corroída pelo incessante pesar do tempo transcorrido. Que direi a ti que me escutas? Vigia incessantemente sobre ti.
Ama aos outros mais que a ti mesmo. Não te demores nos caminhos do bem-estar. Não sobrecarregues teu corpo a custas de tua alma. Vigia, como dizia o Salvador, seus discípulos. Não me agradeças esses conselhos, meu espírito os concebe, mas meu coração jamais os ouviu. A gente sabe, né, de outras comunicações, que é possível que aí ela esteja sendo até inspirada por um espírito mais elevado que encaminhou ela ali para junto da médium, né? Eu acho que ela deixa bem claro ali, acho que é bem isso mesmo, né? Que foi intuída falar isso aí, né? Semelhante a um cão açoitado, o medo me faz rastejar, mas não conheço ainda o verdadeiro amor. Sua divina aurora tarda muito a romper. Ora, por minha alma, ressecada e tão miserável. Ressequida. Ressequida e tão miserável. Fere. Olha só. Bom, parte 3, o Kardec começa com uma observação, uma nota. Os dois primeiros ditados foram recebidos em casa da médium. Esse foi dado espontaneamente na sociedade, o que explica o sentido da primeira frase. Venho procurar-te aqui, já que me esqueces. Esquece. Ela não deve ter chamado ela lá, né, evocado lá, e ela veio lá. Deve ter ido lá na casa dela, né? Onde ela fazia reunião, foi lá, não encontrou. Crês, então, que preces isoladas e o meu nome pronunciado bastarão para acalmar meu sofrimento? Olha só. Você vê que a médium estava fazendo a parte dela, fazia oração pelo espírito e tudo, mas ela achava que aquilo não era suficiente, né? Você me esqueceu de mim. Ela queria todo instante, só que havia quantos espíritos que a médium recebia e acabava fazendo oração, né? Olha que ela pergunta e me responde lá, ó. Não, 6 vezes não, que não era para ela não era suficiente isso não. Tenho rugido de dor. Erro sem repouso, sem asilo, sem esperança. Sentimento eterno, aguilhão de castigo. Cravar-se em minha alma revoltada. Ele é sentindo o eterno aguilhão do castigo, cravar-se em minha alma revoltada. Né? Sorrio quando escuto vossos lamentos, quando os vejo abatidos, que são as vossas insignificantes misérias, que são as vossas lágrimas, que são os vossos tormentos, que o sono interrompe. Será que durmo? Eu quero, entendes? Eu quero que deixando tuas dissertações filosóficas, te ocupes de mim. Que os outros também se ocupem. Veja o grau, né? Então, quer que a pessoa desista, quer que ela pare com todos os estudos filosóficos, se ocupe dela e os outros também se ocupem dela. Não basta uma média só exclusiva. E é interessante ver esse relato, lógico que é de um espírito errante, né? Mas tem muitas pessoas que a gente vê assim, né? Aqui reencarnado, lógico, não nesse nível tão denso ali, mas tem pessoas que nunca tá bom, né? Você pode conversar a vida inteira com a pessoa, tá tudo bem? Tá mais ou menos. Não sei o que, tô levando, né? Tô indo. Tipo, nunca tá bom, né? Mas, poxa, como que pode, né? Hoje eu ainda estava escutando um trechinho, uma palestrinha curta ali do Clóvis, que é um filósofo que eu gosto muito, e ele comentando, né, que às vezes nós colocamos nossa felicidade sempre na conclusão do projeto e esquecemos do trajeto, né? Então a gente entra na escola esperando, naquela época nossa aqui, né, esperando terminar o primário para ir para o ginásio. Aí você entra no ginásio já esperando terminar o ginásio para ir para o ensino médio. Já esperando terminar o ensino médio para ir para a faculdade. E assim você vai colocando sempre
a felicidade na conclusão de algo, e um dia você vai se deparar, como diz ele, com 80 anos, cuja conclusão é o caixão, né? Então, não está correto você sempre estar reclamando, tô indo, mas tá indo onde? Então, é tentar lhe tirar do momento da vida normal que a gente tem, ali, os pontos bons, porque se ficar só esperando as coisas se tornarem boas do todo, nunca vai acontecer, né? Não nesse globo, pelo menos. E sem contar o outro lado que ela fala ali da exclusividade, que você comentou, aqui no mundo terreno mesmo, a gente vê, assim, casais entre marido e mulher, ou pai, mãe, filho, que eles querem a exclusividade o tempo todo, né? Aí a pessoa faz de tudo, e ainda depois culpa ainda, fala, mas você deveria ter cuidado mais de mim, você foi... Então, essa exclusividade também que ela fala ali, às vezes alguns, aqui encarnado no mundo terreno, também age dessa mesma maneira, exigindo 100% da pessoa, né? Porque a exclusividade a pessoa não pode ter, não, mas você tem que ficar comigo, você tem que me ajudar. A culpa é sua por não ter, né? Então, quero jogar esse lado que ela faz aqui. Se a gente vê constantemente aqui no mundo terreno, em alguns relacionamentos aí que a gente vê entre entes queridos aí, né? A exclusividade de amigo, né? É, A gente vê algumas vezes, né? A pessoa saiu com 2 amigos. Né? Aí um dos amigos tá lá, como dizia, conhecido meio enfunado no canto lá, e não quer conversar. O que aconteceu? Ciúme do amigo do outro. Não, pois quero que você tenha um outro amigo, né? E as próprias crianças, hoje em dia, né? A gente vê, às vezes, espíritos aí reencarnados, aí, pequenininhos ainda, né? Pelo menos de corpo, aquele egoísmo de querer chamar a atenção de tudo e de todos para ele, né? E vai, faz peripécia, e chama, e grita, e eu até comentei uma vez com vocês, lá de uma amiga que veio aqui em casa, né, que a menininha dela lá ficava chamando atenção o tempo todo, até que a gente tratou ela como um espírito adulto, né, e falou, olha, calma, quando você chamar uma vez, você espera, quando terminar o assunto, a gente te dá atenção. E aí que a menininha falou, menininha, 4 aninhos, que deve ser, ela vencia, mas quando era grande, eu mandava. Né? Então já vem daí, né? Que nem um espírito desse voltando a reencarnar, sem ter uma mudança no plano espiritual, vai voltar egoísta assim da mesma forma, querendo tudo para ele. Então vamos dar continuidade aqui. E aí, só comentando, aí a importância da educação, né? Que os pais têm que dar para diminuir esse egoísmo, né? Então, a disciplina, né? Como você fez, né? Por exemplo, provavelmente os pais não tinham feito isso, né? Então, deixa correr a coisa, né? Então, que responsabilidade tem os pais? Justamente o Espiritismo mostra muito bem isso, né? Que a responsabilidade dos pais é corrigir, né? Essas imperfeições maiores que o Espírito demonstra, né? Quando reencarna. Né? Interessante isso. Não encontro expressão para descrever a angústia desse tempo que se escoa, sem que as horas lhe marquem os períodos. Vejo apenas um fraco raio de esperança. E essa esperança fosses tu que me deste. Não me abandones, pois, Cléry. Vamos para a quarta, então, agora. O Kardec também começa com a nota. A comunicação seguinte não é do mesmo espírito. É de um espírito superior, nosso, guia espiritual, em resposta ao pedido que lhe dirigimos para nos dar uma opinião acerca das comunicações precedentes. Então vamos ver o que o Espírito fala. Esse quadro é muito verdadeiro e absolutamente não está exagerado. Talvez me pergunte o que fez essa mulher para estar tão miserável. Terá cometido algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Nada fez que tivesse merecido a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com aquilo a que chamais felicidade terrena. Beleza, fortuna, prazeres, adulação, tudo que lhe sorria. Nada lhe faltava e, ao vê-la, diziam, que mulher feliz! Invejavam sua sorte. Que fez ela? Foi egoísta. Tinha tudo, menos um bom coração. É interessante.
que eu penso, né, que nem ali tinha tudo, riqueza, beleza, fortuna, e aí, às vezes, eu penso, talvez, pode até me corrigir se eu estiver errado, mas como nós influenciamos através da vibração outras pessoas, né? Já imaginou, assim, que nem eu sou uma pessoa desconhecida, então a gente está aqui, né, fazendo estudo e tudo mais. Agora, imagina essas pessoas que são bonitas, famosas e tal, o quanto que não existe uma vibração, às vezes, de inveja da pessoa, né? Às vezes tem umas vibrações de desejos carnais com a pessoa. Com certeza, tudo isso causa uma tribulação no espírito da pessoa, que ajuda ela a cada vez mais se desviar do caminho, ou se enterrar, ou tomar atitudes incorretas, né? E quantas pessoas, às vezes, jovens ainda na carne, né? Crianças, adolescentes que consideram aquela pessoa um ídolo e querem imitar, né? Então a consequência se multiplica, né? Porque não é só a questão dela com aqueles com que ela se relaciona, é o exemplo que ela dá também para outros, né? Que veem aquilo e começam a imitar, né? Principalmente atualmente na era da comunicação que a gente tem. Então, antigamente um artista poucos iam conhecer pessoalmente e tal, né? Mas agora você na internet, na televisão, você, né? Nossa, centuplica, né? Toda essa influência, né? Esse é o termo comum que hoje usa aí nos canais de YouTube, os influencers, né? Que carregam milhões e milhões, alguns 10, 20, 30 milhões, e aí de vez em quando um desses aí cai em alguns escândalos, né? E aí os caras ficam tudo. E aí o exemplo que eles. Mesmo que não seja um escândalo, mas veja, estão sempre demonstrando que o que tem importância é a beleza, cuidar do corpo, desfrutar, e ficam contando, viajei para não sei o quê, mostra as viagens, aparecem as coisas. Então, quantos desses jovenzinhos, né, Cai nessas. acham, nossa, meu sonho é ser como ela, como aquela pessoa. Viajar, Buscar, casas, não sei o quê. Não, é verdade. Eu acho que a maior decepção depois, quando cai a realidade, é essa, saber que você levou aí para, vamos dizer assim, o atraso da evolução espiritual de milhares e milhares ou milhões de pessoas, de acordo com aquilo que você falava, né? Que você praticava ali para o público, né? Mostrava ali em vídeo, e as pessoas seguem, né? A gente vê, é muito comum aí, né? E tá cheio, né? O que mais dá dinheiro hoje nos canais de YouTube aí é de tudo que é linha, né? porque você vê que nem artista, por exemplo, antigamente, por exemplo, um pianista, né, se tornava famoso, mas o que ele tinha que estudar e se dedicar para chegar naquele ponto era uma coisa que, né, se alguém fosse seguir, tinha que seguir toda aquela escalada, né, de esforço, dedicação e tal. Mas atualmente não. Um artista, às vezes, não precisa estudar nada, já veio um certo dom ali de voz, por exemplo, canta e tal, pronto, já ganha fortuna, já está, né? E as pessoas pensam que assim, então você vê que facilidade, aquela pessoa não precisou fazer nada, para que eu vou estudar, para que eu vou me dedicar, me esforçar, eu quero ser como ela, que não precisou fazer nada disso. E isso tem, nossa, Tem muito. muitas jovens que pensam assim. Hoje tá cheio, né? E é interessante que essas questões de influencer, né, eles influenciam, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, para o modo errado, né? Não é um canal aí, e até nós mesmos, né, nós queremos nos espelhar em alguém, né, se sentir influenciado. Eu nunca via o pessoal dizer assim, nossa, que inveja do Divaldo, queria ser igual ao Divaldo. Montar uma mansão lá para cuidar das crianças e abdicar da vida. Então, não, quero ser igual o fulano de tal lá do YouTube. Né? E você pega lá um canal lá, por exemplo, desses influenciadores, o quanto de milhões a mais ele tem do que um canal que seria útil ali. Pega, por exemplo, os canais aí do Haroldo, né, do Divaldo, da própria federação, são pouquíssimos inscritos. Agora pega lá um desses canais lá dessas danças aí mais funk e tal, tá lotado. Então, isso denota ainda a quantidade de espíritos que estão reencarnados, que ainda estão em um processo de evolução muito abaixo, né? Muito abaixo. Aí a gente percebe aí claramente aí a predominância do materialismo, né?
É puro materialismo isso aí, né? É tudo que, né, ele falou, a influência da beleza, da riqueza, do dinheiro, do carro, tal. Então é a predominância total do materialismo. Como que é sedutor isso, né? E eles utilizam muito bem isso, né? Seduzem, né, os jovens, e aí vem um descrédito total da família, né? Que é o tal do pai careta, da mãe careta, do tio careta, e não, porque isso aí não é complicado mesmo isso. Isso hoje nós estamos passando por um período que preocupa muito isso, né? Como estava pensando na porta estreita, cada vez parece que fica mais estreita, né? Porque as facilidades que aparentam assim, né? Parecem muitas, né? Puxa, como é que aquele lá, às vezes não sabe nem falar direito, fala tudo errado. Você vai ver, analisar em profundidade, a pessoa não sobra nada, né? Assim, de qualidade mesmo, né? Que possa se dizer que para ele se tornar um ídolo. E as pessoas endeusam, às vezes, até que é uma criatura, né? Realmente é bem complicado nessa questão aí de quem os jovens hoje estão seguindo, né, como modelo. E eu iniciei, né, o meu comentário ali falando da influência que esses seguidores exercem na vida espiritual da pessoa, mas o quanto eles também, né, exercem na vida das pessoas. E imagino também o comprometimento, né, cada vez que ele continua nisso, né, dessa coisa fútil, material, ele vai também se comprometendo perante a evolução dele de uma forma que, quando desencarnar, ele vai sentir, assim como esse espírito, o verdadeiro impacto. Agora perdi aí onde que paramos. Que fez ela? Foi egoísta. Tinha tudo, menos um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus. Porquanto desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Não amou, senão a si mesma. Agora ninguém a ama. Nada deu, nada lhe dão. Está isolada, desamparada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela. Ninguém se ocupa com ela. Este o seu suplício. Como só buscou prazeres mundanos, que hoje não mais existem, fez-se o vazio em seu redor. Só vê o nada, e o nada lhe parece a eternidade. Não sofre torturas físicas. Os demônios não vêm atormentá-la, mas isso não é necessário. Ela própria se atormenta e sofre muito. Mas por que esses demônios seriam ainda seres que pensavam nela? O Sim, egoísmo. né? Então, é o que ele quer dizer isso, né? É, se, se houvesse espíritos, né, que pensassem nela, nem que fosse para o mal, seria até um consolo, né? Agora, ela sofre mais ainda porque nem os demônios se ocupam dela, né? Não se preocupam com ela, porque ela não tem nada de relevante, né? Ela não fez inimigo, entre aspas, assim, inimigos, mas não fez nada de bem para ninguém, né? Que só influenciou para lado errado. O egoísmo fez sua alegria na terra. Ela a persegue agora, como um verme, a lhe roer o coração. É o seu verdadeiro demônio. Por isso que, né, nós comentamos anteriormente ainda, inclusive, que falou das torturas, né? Essas torturas morais, elas são muito mais terríveis do que as torturas físicas. Né? E às vezes ela preferiria até que fosse uma tortura física, que sentisse, porque a moral que é complicada, né? Ah, se os homens soubessem quanto lhe custa ser egoístas. Entretanto, Deus vos ensina todos os dias. Porquanto, ao enviar tantos espíritos egoístas à Terra, tem em mira que desde essa vida, eles se castiguem uns aos outros. E posso melhor compreender, pelo contraste, que a caridade é o único antídoto dessa lepra da humanidade. Olha só, hein?
É bem por aí mesmo, né? Porque e a doutrina espírita deixa bem claro que fala a maior chaga da humanidade é o egoísmo, né? O orgulho e o egoísmo, né? É bem o que dessa entidade falou ali, né? E o lema do Espiritismo, né? Fora da caridade não há É, salvação. além disso aí, né? E o egoísmo realmente, né? Ele corrói tudo, né? Bem bacana, né? Não precisa de obsessor, né? Nenhum, porque ela mesma se pune, né? Porque cai, né? Quando ainda no mundo espiritual, e aí agora? Cadê? Não tem amigo, não tem inimigo, não tem nada. Aí você imagina que martírio isso, né? De ficar nesse vácuo, nesse vazio, relembrando tudo isso, né? Nossa. E, principalmente essas pessoas que são muito bajuladas, né? Pra cá, pra lá, que vive. Eu vejo essa história. A diferença, né? Daí ela quer aquilo, ela está acostumada, né? A bajulação, né? Você lembra que ele bajulava ela, porque ele fala bem claro no texto ali, né? Que É, todo mundo, "Oh, olha com fulano, que bonita, que não sei o quê. Da beleza, né? E vem também da beleza e da riqueza, porque eles pressupõem que nessa reencarnação esse espírito passou por essa experiência, né? Tanto da beleza como da riqueza e aí da facilidade que você tem para fazer tudo isso. Olha que experiências difíceis, né? E aí o espírito vem dizer bem isso mesmo, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Muito bem. Terminamos o último estudo do ano de 2022. Voltaremos em janeiro, na primeira semana de janeiro, estaremos de volta novamente, né? Exatamente. Podemos encerrar então? Podemos encerrar, Pedro. Então, vamos aproveitar aí esses instantes que estamos encerrando aí o nosso estudo do ano, mas apenas uma paralisação temporária para retornar no ano que vem. Mas vamos agora, nesse dia de hoje, como estamos próximos aí de que nós comemoramos aqui no Ocidente o nascimento de Jesus, então vamos aproveitar para refletirmos realmente os ensinamentos de Jesus. Como foi os textos que estudamos hoje, muitas vezes nós comemoramos e vemos essa passagem de Jesus como um dia de festas, de materialismo puro, de presentes. Ou seja, e é muito comum, um despertar do materialismo exagerado, com despesas, com preocupações extras, com tudo, com viagens, e acabamos de esquecer que o que nós comemoramos e temos que lembrar sempre é a passagem do Jesus aqui no mundo terreno, o nascimento. Que essa data sirva para nós como um lembrete de relembrarmos esta passagem de Jesus como um motivo de mudanças íntimas. Como os textos foram bem hoje, claro, sobre essa questão do egoísmo, jamais podemos esquecer das pessoas, dos nossos convívios com amor, mas daqueles também que necessitam, às vezes, de palavras, de carinho. Assim, vamos pensar sempre em Jesus como o nosso mestre, o nosso guia, que veio, passou pelo mundo terreno para nos deixar um guia, que é o Evangelho. Ele não veio para nos salvar, e sim para nos mostrar que, seguindo o seu Evangelho, teremos mais facilidade para encontrarmos a nossa evolução e a nossa salvação, entre aspas. Como sempre diz,
o lema do Espiritismo. Fora da caridade, nossa salvação. Então não esquecemos a caridade com aqueles que necessitam. Sejam da palavra, sejam da alimentação, da roupa, do olhar. Jamais podemos esquecer disso. E assim vamos e desejamos a todos aqueles que nos acompanham um feliz Natal, dentro dos princípios da doutrina espírita, e um próspero e feliz ano novo para todos. Que assim seja.